Oi, como tá sendo sua vida? Tá vivendo de acordo com o que faz sentido pra você ou apenas seguindo uma rotina em loop e o dia que tem pra aproveitar prefere se manter distraído? Independente da sua resposta, acho que todos concordamos que de um tempo pra cá, isso que falei tem sido cada vez mais comum dentro da nossa realidade. 6 dias de obrigações e um de distração. A vida se parecendo cada vez mais com um tipo de sobrevivência em que não temos tempo apenas para apreciar os detalhes de toda essa experiência. É justamente disso que vamos falar no vídeo de hoje. Essa vida você viveu? Desde quando saí do meu trabalho, eu venho pensando muito na questão que eu citei no primeiro vídeo, né? A ideia do caminho do meio e fugir dos dois extremos que a gente é apresentado assim que a gente acaba crescendo e ganhando um pouquinho de consciência. O extremo número 1, para quem não sabe, é se jogar na primeira vaga de emprego que aparecer para você. Por mais ruim e desgastante que ela seja, se manter dentro dela por causa do dinheiro que a mesma te oferece, né? O extremo número 2 é passar o início da sua vida adulta estudando e se sacrificando para quem sabe você possa ter liberdade financeira e um futuro garantido. E acho que isso se encaixa perfeitamente na ideia de sobrevivência. Basicamente é ensinado pra gente que se a gente estudar desde cedo, tirar boas notas na escola, irmos para uma faculdade aleatória, casar, formarmos família, seremos felizes. Mas existem muitas coisas dentro desse manual de sobrevivência que simplesmente não te contam, ou que você só aprende quando para de viver no automático e pensa realmente no que está fazendo. É comum ver exemplos de pessoas que assim que saem do ensino médio, fazem uma faculdade apenas para colocar dentro do currículo. Não por amor ou por ambição, mas apenas para ter uma garantia, para não ser mais um CLT que trabalha na escala 6x1. E é justamente isso que muita gente se perde e se afasta da própria vocação, por ir de acordo com o que soa mais seguro ao invés do que faz mais sentido para ela mesma. A gente vive uma era de distração constante, alienação e de estímulos. O pensamento individual e a escuta do próprio desejo ficam invisíveis em meio à rotina e às redes sociais, e apesar do cansaço e do desânimo que várias pessoas sentem diariamente dentro do próprio emprego e da própria vida, se mantendo presas a hábitos e escolhas que não vão de acordo com seu verdadeiro eu, elas continuam se distraindo e pouco a pouco virando um NPC. É nessa negação dos próprios desejos que encontram inúmeras maneiras para tentar aliviar e calar as próprias vontades. Situações assim convidam as pessoas a lidarem com isso através de algum tipo de vício, como por exemplo as próprias drogas, que inicialmente pode soar como uma recompensa, pelo esforço e dedicação do trabalho, mas aos poucos o uso diário se torna cada vez mais normalizado e quando se percebe já está dependente daquilo, que de início era só uma recompensa por um dia cheio. Outro vício comum e com certeza o mais normalizado dentro da sociedade que a gente está vivendo são as próprias redes sociais, a tal serotonina barata que conforta nós depois de um dia de trabalho ou em um momento de tédio. Quantas vezes você não começou vendo um ou outro vídeo e quando foi perceber já estava dentro daquilo há horas? Essa sutileza que mantém a gente atrasado e sem coragem para agirmos. E apesar do tom crítico do vídeo, eu não tenho nenhum problema com pessoas que estão fazendo faculdade ou vivendo de CLT. Eu entendo a importância e o quão desvalorizado esse tipo de profissão acaba sendo. Meu verdadeiro objetivo aqui é questionar você sobre o que está fazendo com a própria vida. Se realmente está agindo de acordo com o que faz sentido para você, ou se apenas está se deixando levar sem perceber através dos dias e dessas obrigações que nos são impostas. Eu também entendo que as coisas não são tão simples quanto pareçam. É muito comum pessoas que se mantêm nesse mesmo sistema, a tal corrida dos ratos, por alguns motivos específicos. O mais comum deles sendo a necessidade por dinheiro, seja pela própria sobrevivência, pelo sustento da família, e também utilizando o emprego como um recurso temporário para só assim poder investir no verdadeiro sonho. Só que na situação que vivemos dentro do nosso país e dentro das próprias redes sociais, é nítido que a ideia de utilizar o emprego como recurso, aos poucos, em meio a tantas coisas, sejam elas sobrevivência, bens materiais e coisas do tipo, vai sendo deixada para depois e sendo substituída por prazer e distração, sem contar o quanto as redes sociais parecem vitrines distantes, e por estarem tão presentes dentro do nosso cotidiano e da nossa rotina, por vezes acabamos confundindo o que vimos nos vídeos curtos, Reels, For You,
a própria realidade que a gente deixa de viver. Isso vai rolando dia após dia. A gente tem medo do nosso próprio potencial. Por maior e por mais desafiador que seja, preferimos o conforto e a hipnose que nos mantém contentados com a mesmice, com as redes sociais, o emprego e os vícios nos proporcionam. E pensar que essa é a nossa vida e ela está passando diante dos nossos olhos. A questão é, você vai continuar deixando ela escapar a cada arrastada para cima ou vai começar a viver ela de verdade? Conheço muitos potenciais desperdiçados pelo medo do que poderiam se tornar ou por simplesmente desistirem no primeiro obstáculo. E não é justo reclamar do caminho que nós mesmos escolhemos. E tem uma frase do meu ator favorito, que é o Jim Carrey, que me marcou profundamente. Você pode falhar no que não quer, então é melhor arriscar fazendo o que ama. Essa frase ecoava na minha cabeça quando eu ainda vivia algo que não dialogava com o meu verdadeiro eu. E olha só, cá estou eu, arriscando no que amo.